nosso contato com o Reonaldo Leandro, que é superintendente da Diretoria de Procedimentos e Logísticas da Artesp. Ele está aqui, foi convidado por nós para falar um pouco sobre as fiscalizações que têm ocorrido na cidade de São José dos Campos por conta da Buzzer, deste aplicativo que faz viagens entre São José dos Campos e São Paulo. Gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como é que tem sido o procedimento da Artesp junto à Buzzer, que é um procedimento que tem sido muito contestado pela empresa aqui em São José dos Campos. Prazer em ter contato com o senhor. Jessé, o prazer é meu. Muito bom dia. Bom dia a você, a todos os ouvintes, né, e os que acompanham esse conceituado portal. E, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade da Artesp se manifestar. A Artesp, ela tem por competência regular todo o transporte intermunicipal de passageiros no estado de São Paulo. Tá? E dentro da normatização da Artesp, nós temos dois sistemas. O sistema de transporte regular, que é esse que você pega num terminal rodoviário com toda a infraestrutura, e ele pega você nessa origem e deixa você no destino dele, que é outro terminal rodoviário que oferece estrutura para o passageiro. Segurança, sanitários, meio de alimentação. E o transporte realizado pelo sistema de fretamento. O fretamento é aquele grupo de pessoas que tem um interesse igual, o interesse comum entre todos, que saem de uma cidade, vão fazer um passeio, uma visita, ou mesmo uma empresa que contrata esse fretamento para levar os funcionários todo dia ao serviço e retornar, não necessariamente o circuito de ida e volta, mas tem que ter esse interesse comum entre as pessoas. E só para salientar, não estamos fazendo só uma fiscalização em São José dos Campos. A Artesp está fazendo fiscalização em todo o estado de São Paulo, e não contra a Buzzer. Nós estamos fazendo fiscalização e averiguando as irregularidades. Não é questão de Buzzer ou outro aplicativo qualquer, mas as irregularidades que essas empresas incorrem. Tá? Essa empresa de aplicativo que você mencionou, ela está fazendo um sistema misto, que não existe na normatização. A Artesp, ela é o executivo, ela é um órgão do executivo, nós não criamos leis. Então, não podemos inserir um sistema misto onde a norma não deixa, não existe. Esse sistema de você vender passagens e depois colocar em um ônibus de fretamento para levar ao local, não existe na nossa regulamentação. Você entendeu, Jessé? Então, assim, veja bem uma coisa. Esse terceiro sistema, que é o misto que eles estão criando, forçando a entrada no estado de São Paulo, ele prejudica o nosso sistema. Não faz parte nem do fretamento e não faz parte do rodoviário. Ele faz um misto, tira aquele passageiro que ia comprar a passagem no terminal rodoviário e manda para outro sistema. Quer dizer, faz essa transmutação do sistema. Oferecemos passagem supostamente barata, que é uma venda de ilusão, porque o passageiro ele é embarcado dentro de um posto de gasolina, numa rodovia à beira da estrada, num estacionamento que eles criam como um terminal clandestino, tá? Sujeito a ser atropelado, às intempéries da natureza, assalto, porque tem alguns locais que eles fazem um embarque que são locais ermos, e sujeito ao passageiro a essa situação. A Artesp, de forma alguma, vai permitir que isso aconteça. A Artesp está aqui para ser cumprida a norma. É como eu falei para você, nós somos do executivo. A norma tem que ser cumprida. Se por acaso eles têm intenção de fazer parte do sistema, o legislativo é o caminho certo. Porque a partir do momento que o legislativo regulou o sistema, nós vamos obedecer. Seu Reonaldo, mas ali, nesse ponto da gruta, existe
também, né, se for dessa forma que o senhor está explicando, um guichê da empresa que faz a linha regular para São Paulo. Então, essa linha regular está colocando esses passageiros em risco também, não está, não? Não, porque esse é um ponto de apoio deles. Eles fazem um embarque dentro do terminal rodoviário, passam, isso até que é permitido. É um seccionamento que nós chamamos, o senhor entendeu? Eles pegam o passageiro no terminal e, no caminho, o sistema regular, pela nossa legislação, ele pode até fazer embarques. E ali, na onde que é o posto da gruta, que eu não conheço muito bem, mas tem um terminalzinho deles ali, tem um guichê deles que pode ser vendida essa passagem, tá? Inclusive, é mais um detalhe também. Muitas vezes, o veículo é fiscalizado com esse sistema de passagem do aplicativo e passageiros não fazem parte da lista. Se me acontece um acidente, não sabemos nem quem é o passageiro que está no ônibus. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, não é irregular fazer seccionamentos durante o trajeto. Mas entenda bem uma coisa, Gessé. Você pega uma empresa de transporte regular. Essa empresa, ela tem vários autos que nós chamamos de itinerários ou linhas, né? Mais especificamente linhas. Elas têm linhas que produzem um lucro e tem linhas que não produzem absolutamente quase nada, tá? Então, uma linha compensa a outra nesse sistema. O que acontece? Essa empresa de aplicativo, ela vende passagens na mesma linha, veja bem, eu estou até ressaltando isso para você, vende na mesma linha que o transporte regular, mesma linha do transporte regular, que produz um faturamento, que tem demanda. Nós nunca fizemos uma fiscalização em uma linha que não produz rendimentos ou produz lucro, que houvesse um veículo do aplicativo trabalhando. Agora, eu faço um questionamento para você. Essa empresa que ela já tem esse problema das linhas que não produzem lucro. Ela arca com o ônus do estudante, ela arca com o ônus da gratuidade dos policiais, arca com o ônus da gratuidade do idoso, tá? E o que a empresa de aplicativo não faz, porque todos pagam a sua passagem na empresa de aplicativo. Não seria mais viável as empresas, então, pararem de trabalhar só as linhas que produzem rendimento? Foi provocado o caos. O que nós vamos fazer com a demanda dos usuários dessas cidades que não tem a linha que produz rendimento? Vamos deixar eles aonde? Aí nós estamos fomentando o quê? Uma nova categoria, que seria o quê? O transporte clandestino. Vai aumentar o transporte clandestino. Você entendeu? Eu, por muito tempo, trabalhei em São Paulo durante 17 anos. Em algumas oportunidades, eu fiz o uso, né, saindo aqui do Vale do Paraíba, eu fiz o uso de ônibus fretado. E no fretado acontecia a venda regular de passagens, inclusive mais barata do que acontecia pela linha regular. Como é que a Artesp fiscaliza isso? Eles têm um contrato e não é um transporte eventual. Esse transporte não é uma venda de passagem aberta ao público. Eles têm um contrato, uma relação de pessoas, uma associação que muitas vezes ela que dirige isso, que é permitido até pela norma, né? E fazem o fretamento. Esse fretamento é como se fosse um fretamento empresarial, tá? Que é o contínuo, porque o fretamento ele se divide em dois: o fretamento eventual e o fretamento contínuo. O contínuo é aquele que se faz todos os dias, como você mesmo deve ter feito, né? Você pegava o mesmo ônibus, vinha para São Paulo, pegava o mesmo ônibus e voltava para a sua cidade. Entendeu? Mas, por exemplo, quando a partir do momento em que eu passei a viajar de carro, né, com carro próprio, às vezes eu usava o fretado e usava o meu veículo. E em muitas dessas ocasiões, eu pagava a passagem, né, por ser mais em conta e por ser um ônibus fretado de uma determinada empresa ou então até por uma pessoa que faz a organização disso para levar continuamente os outros passageiros, né,
para a cidade de São Paulo. A gente está citando a cidade de São Paulo, mas há outras cidades, eventualmente, em que isso possa ocorrer. Então, eu conseguia comprar essa passagem mesmo não sendo parte desse grupo do fretamento, entendeu? Está errado. Se não houver a lista dos passageiros e não houver o contrato do fretamento contínuo, está errado. A empresa, se a fiscalização pegar, vai autuar da mesma forma. Não pode, é absolutamente vedado a venda aberta ao público. Fretamento não vende passagem. Fretamento vende o transporte de grupos, não passagem. Mas nesse caso, o que a Buzzer está fazendo não é a venda desse transporte em grupos, é um outro tipo, é a venda de passagem regular, né? Foi o que eu acabei de te dizer. Eles estão fazendo um misto, usando a empresa de fretamento, mas fazendo a venda aberta ao público, venda individual de passagem. Mais especificamente, eles têm um guichê rodoviário virtual. Não pode. Eles estão colocando um novo sistema. E o sistema que não é regulado, é como eu acabei de falar, se eles querem regular, se eles querem implantar esse sistema, procure o legislativo. Procure o legislativo. Faça a proposta. A partir do momento que foi editada a lei, faz parte do decreto, nós vamos obedecer. Não temos perseguição contra ninguém, Gessé. Nós verificamos irregularidades, perseguimos a irregularidade, porque o nosso foco, Gessé, é o usuário. Nosso foco é o usuário. Tá? Essa venda de passagem mais barata, isso eu vou deixar bem claro para você, isso é uma ilusão. É uma ilusão. O passageiro, quando ele chega num terminal rodoviário, ao adentrar no terminal rodoviário, ele tem segurança do terminal rodoviário, tem infraestrutura no terminal rodoviário, temos a plataforma do terminal rodoviário, inclusive que é fiscalizado por nós também. Se tiver alguma irregularidade, com certeza vai ser autuado também, como se você quiser, nós podemos até passar para você as autuações do terminal rodoviário. Tá? Ele vai embarcar a sua bagagem, ele embarca a sua bagagem com segurança, num local que ele está livre das intempéries da natureza, do tempo. Agora me fala uma coisa, um passageiro que está num posto de gasolina, ou na beira de uma rodovia, ou numa esquina de uma rua qualquer, qual a segurança que esse passageiro tem? Ô, seu Reonaldo, para a gente já encerrar a entrevista, né? Eu não sei se isso procede ou não, eu gostaria de ouvi-lo. A Buzzer diz, entre outras coisas, apesar do senhor ter dito que o transporte precisa de regulamentação, e se precisa da regulamentação, como já aconteceu com o Uber, a empresa tem que fazer, né? Chegar isso a quem de interesse lá, as pessoas, aos deputados estaduais, para que isso seja discutido e, se for de interesse dos deputados e de toda a população, regulamentar este tipo de serviço, então. A pergunta que eu faço é a seguinte, a Buzzer tem seguro, os ônibus pagam imposto, como é que funciona isso? O sistema, Gessé, o sistema do transporte de fretamento, ele é um pouco diferente do transporte regular, tá? O transporte regular, ele tem algumas taxas que são obrigatórias, que inclusive é para a própria segurança do passageiro. Eu já te falei sobre os exemplos agora, que é terminais clandestinos, locais que não oferecem segurança, tá? Eles têm vários requisitos que são obrigatórios para eles. Para você ter uma noção maior do que eu estou falando, teve, inclusive há pouco tempo agora, o sindicato dos motoristas fez uma reivindicação em frente a um terminal clandestino da Buzzer. Os motoristas, por muitas vezes, fazem um bate-volta, vão com o passageiro e voltam com outros passageiros. Os motoristas não têm vínculo empregatício, a maioria não tem vínculo, são freelance. Para você ter uma noção, Gessé, nós pegamos em uma das nossas fiscalizações, se houver alguma dúvida, nós fornecemos o relatório, motorista com carteira de habilitação falsa.
Veículos sem vistoria válida. A vistoria é essencial para que ofereça segurança ao passageiro. Pneu, nós pegamos um ontem, inclusive. Ontem nós pegamos um com o pneu totalmente careca. Careca. Qual a segurança que você está passando para os passageiros? Isso seria interessante a Artesp divulgar pelo menos as fotos, né, das condições do veículo, para que a gente possa divulgar aqui e a população tenha, né, tire as dúvidas, tire as conclusões, porque a gente tem recebido uma enxurrada de comentários, né, que isso parte, essa fiscalização parte também com força da empresa que faz o transporte, com base em denúncias da empresa que faz o transporte regular. E se ela faz o transporte regular, ela está dentro da lei e ela tem também, né, o direito de pedir à Artesp essa fiscalização. A gente concorda com isso. Então, seria interessante a Artesp divulgar essas imagens, divulgar, depois das ações, o que aconteceu ali para a gente ser o mais transparente possível, seu Reonaldo. Em primeiro lugar, Jessé, eu vou deixar bem, eu quero consignar isso, deixar bem claro que a Artesp ela não trabalha para a empresa A, Y ou Z. A Artesp trabalha para o governo de São Paulo. Nosso foco, como eu já te falei, e ratifico, nosso foco é o passageiro, é o usuário, a segurança do usuário. Mas sem descuidar do equilíbrio do sistema, para que o transporte de São Paulo, digamos, seja um dos melhores do Brasil, se não o melhor, o transporte coletivo de passageiros, não entre num caos como algumas empresas estão querendo fazer. Novamente, eu repito para você, é ilusão a questão das passagens baratas, porque não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha. Se você vê o número de passageiros e o valor da viagem, não fecha a conta, não paga a viagem. Isso é ilusão. O passageiro hoje vai olhar e vai falar assim, estou pagando um pouquinho mais barato. Mas a hora que regular esse sistema, ele vai pagar o mesmo preço, se não mais, por essa mesma viagem. Então o passageiro não deve se enganar com isso. Isso é só ilusão, enquanto não se sustenta no mercado. Tá? Então a Artesp está aqui para coibir justamente isso. Não fazer o passageiro, o usuário, entrar nesse engano. Tá bom? Ledo engano. Perfeito, seu Reonaldo, obrigado pela atenção do senhor. Foi claro os seus esclarecimentos para que a gente tenha os dois lados da moeda sempre, né? E que daí o nosso ouvinte, aquele que estão acompanhando toda essa situação, possam tirar as conclusões e aqueles que não se agradam de A ou de B, da resposta da Buzzer ou da resposta da Artesp, possam cobrar os deputados, de repente, para fazer uma regulamentação desse tipo de lei. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Gessé. E os passageiros que encontrarem irregularidades, porque nós não estamos correndo atrás de aplicativo nem nada. Nós vemos itens de segurança, item de higiene, conforto dos ônibus, tá bom? E nós vamos pegar todos esses detalhes. E a Artesp vai continuar sendo rigorosa. Inclusive, nós temos operações coordenadas, não só em rodovias, mas em terminais também, para verificar se essas empresas que estão oferecendo um serviço regular estão oferecendo um serviço à altura do que estão pagando os usuários, tá? E os passageiros que encontrarem irregularidades podem ligar na nossa ouvidoria 0800 727 8377, podem entrar em contato com a Artesp também, e nós estamos à disposição. E eu agradeço muito a oportunidade que você nos deu, e estamos à sua disposição, José. Obrigado e até a próxima.